Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br, digite Universidade e Comunidade, lá estaremos com todos os nossos programas. Esse é o de número 29. O programa de número 29 pode ainda ser comentado no facebook.com.br/Universidade e Comunidade. Acesse e dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Este é um projeto de extensão feito pela UFSCar e pela Câmara, como dito, que tem o firme propósito de aproximar a universidade da comunidade, fazendo com que universidade e comunidade possam dividir assuntos de importância para ambos. E assim começamos. Professora Renata, tudo bem? Como vai? Tudo bem, e você, como está? Tudo bem. E recebemos para a nossa entrevista da semana a professora Anne Medeiros. Anne, tudo bem? Como vai? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Tudo bem. Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Hoje eu começo, diferentemente dos outros dias, porque o meu destaque com o da professora, eles são muito próximos e ela vai fazer uma complementação, digamos assim, tá certo? Eu falarei sobre as 50 cidades mais violentas do mundo. Foi um ranking feito por uma ONG mexicana, que mostrou, a partir da taxa de homicídios que existe pelo mundo, quais são as 50 cidades mais violentas do mundo. Ficou em primeiro uma cidade de Honduras, chamada São Pedro Sula, com 171,2 homicídios por 100 mil habitantes. É interessante observar que eles fazem, independente do tamanho da cidade, né, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. E, por incrível que pareça, 19 das 50 cidades mais violentas do mundo são brasileiras, o que corresponde a 38% do total dessas cidades. Nós já conversamos sobre isso aqui outro dia, que isso inclusive atrapalha o potencial turístico do país. Claro. E por falar em potencial turístico, uma das regiões com maior potencial turístico do Brasil está diretamente envolvido com esse problema, que são as 9 capitais do Nordeste participam do ranking, ou seja, das 19, 10, não 9, mas 10, uma inclusive do interior, Campina Grande, são cidades nordestinas, o que é um número extremamente alto, sendo que a cidade de Maceió, nas Alagoas, fica em primeiríssimo lugar entre as cidades brasileiras, com 80 homicídios por 100 mil habitantes. Eu acho que muitos dos que estão em casa imaginavam que ia ser São Paulo ou Rio de Janeiro, tá certo? Sendo que São Paulo é 10,8, um número, claro que não é razoável, né? O ideal é que fosse próximo de zero. E Rio de Janeiro, 28,5, a média brasileira de 25, que é considerado um número muito alto ainda também. As pessoas, em geral, têm muito medo, né, da cidade de São Paulo, por ela ser muito grande. Muito grande. Muito concreto, muitos veículos, muitos comércios. As pessoas têm a noção de que tudo lá é ruim. Exato. Né? Não necessariamente. Não necessariamente. O que se comenta é o seguinte: por que nós estamos nesse ranking? Por quê? Os especialistas atribuem duas questões, né? A primeira delas não é a pobreza, mas sim a diferença de renda entre pobres e ricos. É muito, muito alta no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, educação. No processo de educação se constrói valores, e a ausência desses valores faz com que as pessoas tenham atitudes que são reprováveis, criminalmente falando. O fato é que essa desigualdade, ela tem uma associação muito grande com a falta de oportunidade, com a falta de educação, e as pessoas confundem muito assim: mais polícia, mais polícia, mais polícia. Na verdade é mais educação, mais educação, mais educação. Porque a polícia, ela tem um limite de ação. Chega num ponto que não adianta você colocar mais polícia na rua, como as pessoas imaginam, que não resolverá o problema. E mais acesso à educação, não é só construir as escolas, não, as universidades, mas é favorecer que todos tenham acesso à educação. De qualidade, né?
Então, toda a rede tem que ser favorecida. Né? E para exemplificar mais dois exemplos, mais dois casos aqui, Nova York com 5,1 e, para não dizer que é porque é Nova York, que é porque é os Estados Unidos, vamos ficar com o exemplo de Lisboa com 0,48, que não é uma cidade rica, né? Quem conhece Portugal sabe disso, com um número baixíssimo, né? Mas com uma situação que não representa, não tem uma desigualdade tão expressiva como acontece no Brasil. Tá ok? O meu destaque da semana vai de encontro ao que, exatamente como você disse, vai de encontro a essa presença marcante do Brasil no ranking mundial de cidades mais violentas. Saiu um relatório essa semana sobre o índice de vulnerabilidade juvenil à violência e desigualdade racial, referente ao ano passado. E olha que impressionante, né? Percebeu-se que a parcela da população brasileira mais vulnerável é a população negra entre 12 e 29 anos que mora na região nordeste do país. Né? E aí eu trouxe um ranking, né? É sua especialidade, mas hoje eu tomei a liberdade de trazer um ranking também. Então, entre os estados mais violentos, destaca-se nesse relatório Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Ceará. E em contrapartida, né, os estados menos vulneráveis, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Eu tirei essas informações do portal Último Segundo e lá havia um comentário do secretário nacional da Juventude, Gabriel Medina, né? E ele diz o seguinte, né, que apesar, eu vou ler integralmente como ele foi postado nesse portal, é que a vulnerabilidade da população negra está ligada a uma questão histórica e que apesar de todos os avanços, todas as tentativas no país, essa desigualdade ela ainda é marcante, né? E que essas melhoras não foram suficientes ainda para que a gente criasse uma igualdade entre brancos e negros. Ainda são os negros que ganham menos no mercado de trabalho, que têm menos acesso a políticas públicas e estão sujeitos a maiores dificuldades sociais encaradas no país. Ou seja, a cor da pele e o risco de exposição à violência estão relacionados. Claro. Fato esse que a maioria insiste em não discutir, né? Ou por questões sociais, enfim, né? A gente não discute isso, mas há uma relação. Todo mundo sabe, mas ninguém discute. É uma relação histórica, né? Eu chamaria a atenção de dois fatos em função do que você está dizendo. O Nordeste brasileiro, eu sou nordestino, claro, então eu estou falando com um entendimento maior, vamos dizer assim, né? E o Nordeste brasileiro evoluiu muito nos últimos anos, mas, é bom que se diga, mas ainda há muita coisa a ser feita, muita coisa. Tanto é que hoje, e aí eu emendo com o meu segundo raciocínio, hoje não, foi quinta-feira dessa semana, saiu o desemprego no trimestre deste ano de 2015, a região nordestina, a região nordeste, foi a mais atingida, é aquela que padece com os piores índices para o primeiro trimestre de 2015. O que quer dizer que é uma região muito vulnerável ainda, né? Ou seja, muita coisa ainda precisa continuar sendo feita. Exatamente. Tá ok? E mais um destaque rapidamente, eu gostaria de falar um pouco sobre a frenética movimentação no Congresso essa semana. Impressionante o que vem acontecendo no Brasil. Eu não poderia deixar de falar, não é isso? Impressionante. Existe uma dificuldade imensa no entendimento entre executivo e legislativo, e essa falta de entendimento provocou essa semana uma movimentação na direção de uma mudança extraordinária no judiciário para os próximos anos. Ou seja, aprovou-se na última terça-feira, a chamada maldosa ou carinhosa, não sei se é o caso, PEC da Bengala, onde os ministros do Judiciário passarão a ter a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Isso é um movimento que o governo
o Executivo não gostaria que acontecesse, afinal de contas, a presidente poderia nomear 5 ministros até 2018, e agora, tomada essa decisão pela Câmara, em caráter definitivo, a presidente não nomeará mais ninguém além daquele que já está para nomear recentemente. É uma situação extraordinária, repito, onde nós temos executivo e legislativo em movimentos no Brasil, pelo menos para mim que acompanho política, nunca visto. Como diz um político famoso no Brasil, nunca antes na história desse país. Acompanhe, você que está em casa. Tem acontecido uma série de fenômenos que influenciará ou influenciam diretamente sobre a vida de vocês, e esses movimentos levaram inclusive à aprovação ou o início da aprovação de um pacote de arroxo que vai dar fundamentalmente no seu bolso, né? É importante você entender que isso está acontecendo, é importante você entender por que isso está acontecendo, e essas movimentações de executivo e legislativo são importantes para o seu dia a dia, para o seu bolso, para a sua família, tá certo? Eu gostaria de registrar isso, dada essa movimentação muito grande que nós acompanhamos esta semana, que deverá reverberar para as semanas subsequentes. Ok? Passemos então, tudo bem? Sim. Passemos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos a honra de receber aqui a professora Anne Medeiros, que é de... Você é de onde, professora? Sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Pelotas, Rio Grande do Sul. É um prazer muito grande recebê-la aqui. Ela fez graduação na Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, como dito. Mestrado na área de entomologia e melhoramento de plantas na Cornell University, Ítaca, em Nova York, nos Estados Unidos. Doutorado na área de genética na Universidade de São Paulo, Exalc USP, de Piracicaba. E atualmente é professora na UFSCar, no campus Araras, no Departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação, na área de interação de plantas e insetos. E ela vem falar para nós hoje sobre resistência de plantas aos insetos. Comecemos, portanto, professora, o que é resistência de plantas a insetos? Bom, a resistência de plantas a insetos, ela está dentro de uma visão maior, que é o manejo integrado de pragas. Então, o MIP, como é o jargão que se fala, prevê o uso de variedades resistentes, de rotação de cultura, de um sistema de irrigação mais amigável, de controle de ervas daninhas através de rotação de cultura ou leguminosas que são plantadas no solo periodicamente. Então, a planta resistente a um inseto, ela já vem na semente com digamos assim, ela é mais amiga da natureza. Porque, sendo resistente a inseto, você não precisa de mais energia no sistema, de inseticidas, de herbicidas, de mais adubo, ou mais insumos, digamos assim. Isso quer dizer, então, que essa planta, no ambiente natural, sem a ação do homem, ela conseguiria se defender tranquilamente de ataque da maioria dos insetos? As plantas resistentes, sim. Se você pegar historicamente, né, há muito tempo atrás mesmo, né, porque quando iniciou a agricultura, as pessoas buscaram naquelas plantas o que elas queriam de melhor. Tomates maiores, morangos maiores, batatas mais uniformes. As plantas selvagens, elas não são assim. Elas têm tubérculos pequenos, elas têm tricomas nas folhas, elas têm espinhos, elas têm cascas mais duras para se proteger dos insetos. Mas quando o homem seleciona as plantas, tentando uniformizá-las, ele diminui a diversidade genética e pega uma planta que é altamente dependente de energia no sistema. Então, ela precisa de irrigação, ela precisa de que cuidem dos insetos, ela precisa de que cuidem das ervas daninhas. Uma planta selvagem, ela não produz tanto, mas ela consegue se virar. Isso tem a ver com o fato de a gente ir atrás de algum produto orgânico e ele não ser atraente? Porque eu não sei se tem a ver com a sua linha de trabalho, mas quem está em casa e gosta acha, né, em algum mercado, em algum lugar, um produto orgânico, né, e aí você vai lá ver, o preço é maior,
E o fruto, né, o legume, o alimento, geralmente ele é menor, não é tão bonito, né? Tem a ver com isso? O alimento orgânico não é colocado nada de insumos comercialmente usados, Químicos, né? Químicos. Mas talvez a escolha da variedade para ser cultivada organicamente deva ser um pouco mais elaborado esse processo. Eu não sei como é feito isso hoje aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Não trabalho com isso, mas ao meu ver, como eu boto no microfone, não vai dar certo. Como ajudante dos melhoristas de plantas a insetos, teria que ser feita uma seleção de variedades para o cultivo orgânico. Você não pode pegar a mesma variedade de batata, por exemplo, e não colocar insumos nela, que ela não vai produzir bem. A gente não vai gostar. Essa dúvida me veio à mente porque parece que o que move, né, em partes, né, a agricultura é a aparência também do alimento, né? Também tem a questão do custo, tem uma série de outros fatores que influenciam, mas a aparência do produto, do fruto, né, do alimento produzido, conta bastante. Né? Sim. Eu teria duas questões que eu acho que elas se interrelacionam de alguma forma. Me vem muito na mente a história do milho, né, que é uma planta, uma capacidade produtiva muito grande atualmente. O milho, me corrija se eu estiver errado a linha de raciocínio, o milho ele tem uma capacidade produtiva muito alta a partir da seleção de suas variedades, né, de seus híbridos, etc. E isso leva naturalmente à perda de resistência ou eu estou equivocado? Essa é a primeira pergunta. Posso fazer a outra depois também. Não, você tocou num assunto bem interessante, porque o milho é um assunto muito rico quando se fala de resistência de plantas a insetos, porque naturalmente vem na mente, pelo menos na minha, o milho BT. Foi o que aconteceu, né? Mas o milho BT eu ia perguntar em seguida. Já fala, mas automático. Mas eu falo para o pessoal em casa o que é BT. Mas BT vem de Bacillus thuringiensis, que é o milho geneticamente modificado, que existe hoje no Brasil, com uma proteína, uma endotoxina do Bacillus thuringiensis, que torna a planta de milho resistente à lagarta do cartucho do milho, que é a Spodoptera frugiperda. Que é uma das principais pragas. Uma das principais pragas, da cultura. Praga devastadora da cultura. Sim. Mas o que aconteceu com o milho? Aliás, eu estava falando isso na aula ontem. Todas as plantas cultivadas, elas têm seu centro de diversidade. O do milho é no México. O do arroz é no Oriente Médio, o da batata é no Peru, o da maçã é perto lá da Tchecoslováquia, enfim. Nesse centro de diversidade, as plantas de milho ou de qualquer variedade que a gente esteja falando, se reproduzem, polinização natural, aberta, sem controle. O que aconteceu com o milho? Que o sistema de produção dele é por híbrido. Então você faz uma linhagem pura A, uma linhagem pura B, onde você procura fazer com que esse híbrido, que a planta A seja complementar à planta B, você cruza as duas e você tem o híbrido. Tem muito... Por exemplo, a agroecologia, ela não gosta disso, né? Não prima por isso. Por quê? Esse híbrido, ele só vai ser bom quando você cruzar o A com o B. E quem tem a variedade A e quem tem a variedade B é empresa. São empresas, né? Então, contra isso a gente não tem como fugir. O milho é híbrido hoje. E quando você tem um cultivo menor, uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência, aí você pega a semente nativa, semente crioula, você debulha o milho, você planta, você vai ter milho alto, milho baixo, milho com espiga grande, milho com espiga pequena, mas para aquela agricultura ali, tá bom. Entendi. Então, naturalmente, o milho, todas as plantas cultivadas, elas têm uma base genética mais estreita. E ao ter a base genética mais estreita, vem diminuição da resistência. As plantas, elas naturalmente têm algumas características, né, que permitem com que elas se protejam. Sim, dentro, por exemplo, se a gente estiver falando de batata, que foi o meu trabalho de mestrado. Trabalhei
com um projeto muito elegante, lindo, que é tentar introgredir a resistência de uma variedade, de uma cultivar selvagem de batata na batata comercial. Essa cultivar de batata, ela tem tubérculos pequenos, tem tricomas nas folhas e ela tem alto nível de glicoalcaloides nos tubérculos. Glicoalcaloides são substâncias alucinógenas, né, para nós humanos, mas tóxicas para os insetos. Inseto nenhum gosta de comer batata com glicoalcaloide, nem eu, né? Então a gente tem que cozinhar a batata por um monte de tempo. Então, sim, Renata, você tem razão. Tem algumas plantas que elas são mais resistentes que outras. Elas têm características que as tornam menos atrativas para os insetos. Nós vínhamos falando também da cana, né? Você comentou dos tricomas, né? De todas essas características. Às vezes o pessoal que está lá em casa vê uma planta, nossa, mas ela tem muitos pelos, muitos tricomas, para que serve isso? Então já as plantas de uma forma geral já têm o seu sistema de proteção. Sim. E a nossa interferência pode em alguns momentos fazer com que esse sistema desapareça ou deixe de agir. Sim, o objetivo da agricultura é ter uma planta que produza bastante. Sim. Se tricoma com tricoma, não interessa. E a planta vai produzir bastante, vai ser glabra, não vai ter tricoma, mas vai ser um tomatão grandão, né? Se você pegar o tomate selvagem, não é assim. O tomate selvagem produz frutos pequenininhos, um em cada ramo, eles vão amadurecendo conforme o tempo e tem sementes grandonas lá dentro do tomate, né? E a planta tem bastante tricoma, mas não é isso que se quer. Você trabalhou com batata nos Estados Unidos, então? Trabalhei. Nada mais original, né? Trabalhar com batata nos Estados Unidos. Mas, enfim, se nós trabalharmos com transgênicos, né? Para o combate a determinadas pragas, imaginemos assim, existe uma perspectiva, é uma pergunta, de que essas pragas possam se adaptar e se tornar, e quebrar aquela resistência? Esse é um caminho, e é um caminho perigoso, é visto dessa forma? Como é que funciona isso? Sim, você trouxe um tema super atual, né? Tem relatos, já está provado que a Spodoptera frugiperda no Brasil, em lavouras de milho, é resistente ao milho BT. Tem exemplos no Paraná, tem exemplos no Centro-Oeste, tem exemplos no Nordeste, tem exemplos no Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Então, é o que você falou, sempre que tem um transgênico vai ter uma praga que é resistente. Então vamos voltar um pouquinho. Qual que é o que é o transgênico, né? O que é o milho transgênico? É o milho, vamos falar do milho BT, que é o do Bacillus thuringiensis, esse que a gente falou. É o milho que ele é resistente à principal praga, que é a Spodoptera frugiperda. Porque dentro desse milho, da semente do milho, já vem um gene, que não é do milho, é do BT, é um gene do Bacillus thuringiensis que codifica uma proteína que é tóxica para a lagarta. Então, quando a lagarta come o milho, ela fica indigesta. Ela não consegue digerir aquele milho, aquela proteína do milho, e acaba morrendo. E para nós não é indigesta. E para nós não, porque o BT, ele precisa de um estômago ácido, que é o caso da lagarta. O nosso estômago tem, ou é o contrário, né? É o contrário. É o contrário. O BT, ele precisa de um estômago pH alcalino, que é o pH alcalino da lagarta. Aí ele faz os furos no estômago da lagarta e a lagarta não consegue digerir nada porque ela é como se fosse uma peneira. E ela morre por septicemia. Nós não, nós temos o estômago ácido. Então a proteína do BT não faz efeito no nosso estômago. É a lagarta que vai morrer. Mas por que é transgênico? Porque o milho, quando que ele ia ter essa proteína dessa toxina? Nunca, que vem do BT. Então, o transgênico é algo que foi criado através de engenharia genética no laboratório, que tem genes de organismos diferentes que na natureza nunca se cruzariam. É o milho com o Bacillus thuringiensis, um peixe com um gene fluorescente, claro. É o tomate com um gene que ele
está sempre maduro? É uma planta com um pedaço do material genético de uma bactéria. De outro organismo? De outro organismo. Pode ser bactéria, pode ser... Não, mas no caso do milho... Do milho, sim. Muito bem. A Camila Dias e o Rafael Rocha fizeram uma tomada externa lá na Universidade Federal de São Carlos, aqui no Campus Araras, com os trabalhos da professora Anne Medeiros, e nós vamos ver agora. Estou no campus da UFSCar Araras com a professora Anne Medeiros. Professora, como as plantas se defendem dos insetos? Olá. De uma maneira geral, as plantas se defendem dos insetos que usam as plantas para se alimentar, como buscando néctar, buscando um sítio para oviposição. As plantas se defendem de duas maneiras básicas. Ou são defesas que já existem, ou são defesas que são induzidas. As defesas que já existem, elas buscam evitar que o inseto toque na planta, evitar que o inseto chegue na planta. Elas afugentam os insetos. Podem ser espinhos, podem ser uma camada de sílica maior, que torna a planta mais dura, mais impalatável. Podem ser taninos, podem ser o efeito de luminosidade que afugente os insetos. Mas depois que os insetos se alimentam dessa planta, que chegam na planta, existem algumas barreiras que são induzidas, que só existem depois que o inseto passa a fazer o dano na planta. Essas barreiras são alguns genes de defesa que são ativados em resposta à alimentação do inseto. Por exemplo, polifenol oxidases, que vão fazer com que o alimento fique impalatável, que o inseto não consiga digerir esse alimento, como os inibidores de proteinase. E uma molécula que eu estudei em cana-de-açúcar, agora tratando especificamente da maior praga de cana-de-açúcar, que é a diatreia. A diatreia, ela a mariposa oviposita na planta de cana-de-açúcar, e quando as lagartas emergem, elas automaticamente já começam a cavar, se alimentam das folhas, cavam um buraquinho no colmo da planta de cana-de-açúcar e ficam lá a vida inteira. 30, 35 dias, o tempo que durar o ciclo de vida na fase de lagarta. Esse dano intenso e diário e a todo momento provoca uma defesa na cana-de-açúcar. Essa defesa que eu estudei e que é o objetivo da minha pesquisa, é uma molécula específica que é só induzida quando a lagarta se alimenta da cana-de-açúcar. Então ela não é induzida por um dano mecânico de tal maneira quanto a lagarta induz, ela não é induzida por outro tipo de inseto, ela não é induzida por nenhuma outra maneira, a não ser pela alimentação contínua da principal praga da cana-de-açúcar, que é a broca. Então, a minha linha de pesquisa é estudar o papel dessa molécula de defesa na defesa da cana-de-açúcar. Por quê? Para que serve essa molécula de defesa? Outra linha de pesquisa é a da parte do inseto. Se então o inseto provoca essa defesa na planta, o que do inseto provoca essa defesa? É a saliva? São as fezes? Algum micro-organismo que existe dentro do inseto? Da onde que veio esse micro-organismo? Qual é o papel desse micro-organismo? Se tirar um micro-organismo do inseto, vai produzir essa mesma resposta de defesa? Então é uma pesquisa que ela começou no campo, mas hoje ela é feita em laboratório. Trabalho basicamente com os genes que são de cana-de-açúcar que são induzidos em resposta à alimentação da broca da cana-de-açúcar e isolando os micro-organismos presentes no trato digestivo e na saliva da cana-de-açúcar, da broca. Obrigada, professora. Voltamos ao estúdio. Muito bem. Voltando ao nosso tema, professora, a Renata falou a respeito de cana-de-açúcar. Quais são as novidades desse tema? O que nós temos? O pessoal aqui em São Paulo deve estar muito curioso a respeito, porque nós temos aqui... Cana transgênica? A respeito disso, ou de resistência de insetos à cana. Como é que está essa? De cana transgênica que eu tenha conhecimento, existem pesquisas até mais avançadas do que
pesquisas feitas pela Ridesa, pesquisas feitas pelo CTC, pesquisas feitas por empresas comerciais mesmo, mas a cana transgênica, ela é uma cana transgênica para maior produção. Cana transgênica com resistência a insetos não aparece, não tem ainda essa direção. Tem pesquisa. Tem um artigo há uns anos atrás, do grupo de pesquisadores que estuda os impactos das mudanças globais, as mudanças climáticas na produção de alimentos, né, na vegetação, nos animais. E eles chegaram à conclusão que com o aumento de temperatura, a maioria das plantas não resistiria. Aumento de temperatura e aumento de gás carbônico na atmosfera. Uma das únicas plantas que resistiria a essa mudança climática global é a cana-de-açúcar. E quanto mais carbono tem na atmosfera, mais ela cresce. Então, sem açúcar e cachaça, a gente não vai ficar. Não vai ficar. Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa. Bom, não existe milagre, né? Se nós precisamos de mais produção, consequentemente, precisamos de variedades melhoradas para isso e perderíamos alguns outros fatores importantes, né, na atividade. Se eu busco resistência, então a produção poderá ficar comprometida. Essa é uma cruz e espada da agropecuária mundial, tá certo? Anne, muito obrigado pela tua presença, foi um prazer te receber aqui. Foi ótimo, obrigada, eu que agradeço. Nós que agradecemos, Renata, foi um prazer, tudo de bom para você. Para você também, professor, até a próxima entrevista. Até a próxima, nos vemos no nosso próximo programa, tchau.